como é que você vai parar no jornalismo investigativo e policial? Então, na época nem se falava em jornalismo investigativo, a gente pode comentar com mais detalhes, mas eu fiz a Casper Libro e, naquela época, tinha um jornalista provisionado, quer dizer, era um jornalista que já tinha uma função dentro das empresas jornalísticas, o jornalista já trabalhava como repórter, como editor, mas precisava do diploma. Então, eu tive um contato com esses jornalistas que já eram profissionais, já trabalhavam na grande imprensa naquela época, e com um colega chamado Paulo Klein, falou, olha, tem primeiro uma vaga para você, que eu fiz curso de fotografia no Shopping News, que também era um jornal distribuído no final de semana. Gratuito também. Gratuito também. E aí tinha uma vaga como laboratorista. Então eu fui trabalhar à tarde como laboratorista, tentando me aproximar de uma redação. E revelava 200 fotos por dia. Chegava em casa com os dedos todos queimados de ácido, que era foto, revelava fotografia não só para o pessoal do jornal, né, do Shopping News, mas também para o chefe que trabalhava na época, que era o chefe da fotografia, que era assessor de um deputado, tal. Então tinha que fazer esse trabalho para ele também, revelar pôster, revelar bonecos, né, que era a foto do rosto da pessoa, tal. Então fazia esse trabalho. E depois surgiu uma vaga para mim no Diário do Grande ABC, pelo próprio Paulo Klein. Falou, tem uma vaga para repórter policial lá. Você está interessado? Lá no Diário do Grande ABC, em Santo André, falei, estou interessado, fui para lá. Foi assim que eu tive o primeiro contato com a reportagem policial. Olha que fantástica a tua história, né? Porque você passou por muitos espaços diferentes, que são espaços muito importantes dentro do jornalismo, e aprendeu muita coisa. Mas dizem que quem vai parar de coração no jornalismo policial, no investigativo policial, não sai de lá nunca mais, porque a gente começa a achar tudo meio desinteressante. Porque, assim, investigar, a gente pode investigar todas as áreas. Claro. Você pode investigar meio ambiente, você pode investigar área política. De rua você pode investigar. Tudo tem uma investigação, saber se aquilo está correto. Enfim, vamos investigar aqui a área de saúde, para ver se isso aqui de fato é verdade ou é mentira. Mas aí tem a questão do crime. E ele também é fascinante. Eu acho que o crime sempre me fascinou. Quando meu pai trazia os jornais Diário de São Paulo, Diário da Noite, a própria Última Hora, eu ficava lendo aquelas histórias de crime, né? Então já tinha aqueles crimes, o Meneghetti, tinha o Bandido da Luz Vermelha, são histórias que fascinavam, e já me fascinavam, né? E quando eu fui trabalhar no Diário do Grande ABC, a única vaga que tinha era para ser repórter de polícia. Só que foi a primeira vez que eu tive contato direto com o crime, com a violência. Foi em Diadema que eu vi a primeira pessoa assassinada na minha vida. Uma faca no peito. É um choque, né? Um choque. Eu me lembro, eu tenho 45 anos de profissão, eu tenho cenas assim de flashes, de crimes que eu cobri, de pessoas que eu conversei, de emoções que eu sofri, do sofrimento das pessoas conversando comigo quando perderam um parente de uma forma brutal e violenta. Quer dizer, a minha vida mudou a partir do momento que eu vi aquela primeira pessoa assassinada com uma faca no peito. Até hoje, 45 anos depois, eu acho que aquela pessoa ainda estava viva na hora que eu cheguei lá. E aí você vai, né, fazer essa tua caminhada, que é brilhante, você vai, lógico, é um caminho aí de sucesso, você faz um bom trabalho. Cara, eu vou ficar te agradecendo sempre aqui. Obrigado pelas palavras. Não, porque você de verdade gosta do que você faz. Eu também sinto verdade no seu trabalho, né? Você vai para a TV Globo, que aí você vai parar no maior veículo de comunicação, que, assim, hoje já não é mais, porque essa, vamos dizer, né, a informação ela está muito descentralizada, mas quando a gente está falando dos anos 80, 90, isso tudo está na mão da TV Globo, correto? Então, eu tive, depois de eu sair do Diário do Grande ABC, por causa da greve dos jornalistas, muito influenciado pelo trabalho que o Lula fazia no ABC, teve a greve dos jornalistas em 77, 78, e depois acabou a greve. Aqui em São Paulo, no estado todo, os jornalistas voltaram a trabalhar. E no Diário do Grande ABC, como a gente estava influenciado pelo movimento, pelo aquele momento dos metalúrgicos, né, a gente continua
a nossa greve, fui demitido por justa causa, fui fazer um trabalho fotográfico lá no Projeto Jari, no Amapá. Depois eu voltei para São Paulo e aí, como a gente movia um processo contra o Diário do Grande ABC, por eu ter sido demitido por justa causa, chegamos num acordo e a Folha me contrata para eu trabalhar de madrugada na Agência Folhas. Que a Agência Folhas ela existia para alimentar o noticiário da Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Gazeta Esportiva, Última Hora, então, e a própria Folha. Então, eu comecei a fazer realmente polícia em São Paulo quando eu fui trabalhar de madrugada na Agência Folhas, que é do Grupo Folhas, né? Ficava ali na Barão de Limeira, e trabalhei 2 anos ali. Então, ali eu vi de perto mesmo o crime em São Paulo. As ações da Polícia Militar na Rota. A Rota sempre foi, né? Mas era uma muito temida na periferia, matava suspeitos em tiroteios, supostos tiroteios. Você conhece bem a história Rota do Maluf, né? A Rota do Maluf, isso. Que era a rota na rua, né? As pessoas temiam a rota, né? Colocar a rota na rua. E aí, fazendo um trabalho com 2 jornalistas, o Antenor Braide e o Dácio Nitrini, a gente ganhou 2 prêmios Herzog, mostrando esse trabalho da Polícia Militar, né? A Rota, que era amada nos grandes centros assim, de São Paulo e nas regiões nobres, e odiada e temida na periferia. Na periferia. E a gente, infelizmente, está vendo, né, o que... Olha, quando foi isso, Valmir? 80 e poucos já, 80, 81, 82. 81 e 82. A gente está aqui em 2025, caso Vinícius Gritzbach, com esse escândalo envolvendo a Polícia Militar e vários oficiais da Rota e do Choque, né? Olha só. Eu acho que isso, como a gente conversa, e você conhece muito esse caso com profundidade, muito mais do que outros jornalistas que eu conheço, é impressionante. Você podia dar uma aula sobre esse caso para todos nós, porque a gente fica atento pelo bastidor, pelas informações precisas que você consegue, e você, obviamente, não vai divulgar agora, você vai esperar, né? Mais para frente, quando tiver aquela investigação fechada. Fechada, né? A gente não pode atrapalhar. Você... Claro. Eu acho que você também pensa como eu, mas a gente não tem o direito de atrapalhar uma investigação policial, porque, enfim, isso é o pior trabalho que o jornalista pode fazer, né? Está tão preocupado com o furo e um nome que você está atrapalhando ali uma investigação e, na verdade, você está dando ali o caminho, a dianteira para o criminoso, né? Às vezes você está dando um furo jornalístico para se prestigiar ou para conseguir o prestígio dentro da empresa que você trabalha e se sentir superior em relação aos colegas, mas, ao mesmo tempo, você está alimentando o crime. Então, aquela informação resolve naquele momento, atrapalha a investigação policial e passa uma informação importante para os criminosos que estão sendo investigados. Quer dizer, essa questão do repórter policial e do furo, a gente pode também conversar. Mas, voltando à história da Rota, a Rota tem uma imagem positiva para a sociedade, de combater o crime, prender o criminoso. É um grupo violento, quer dizer, que vai para o confronto, muitas vezes não vai para prender o criminoso, né? E é uma guerra entre polícia e bandidos, eu vejo dessa forma. Quer dizer, então, o policial ele vê o bandido como inimigo e o bandido vê o policial como um inimigo também. E você ali, como repórter de polícia, contando essas histórias. Né? Eu entendo então, perfeitamente. A imagem da Rota para a sociedade hoje ela está muito abalada.